Olá, sejam bem-vindos ao webinar Senac. Meu nome é Fernanda Almada, sou coordenadora de mídias digitais do Senac em Minas. Hoje finalizamos a série Mundo Corporativo Tendências para 2018 com o tema Gestão Gastronômica e Hoteleira. O que esperar para este ano? Que práticas têm dado certo e precisam continuar? Quais os principais desafios organizacionais? Nosso bate-papo será com as professoras do MBA Senac, Carol Haddad e Priscila Chernicharo. Carol é mestre em administração, pós-graduada em gastronomia e saúde, qualificada como cozinheira pelo Senac em Minas e graduada em administração com gestão em marketing. É produtora gastronômica do Fartura nos festivais de Tiradentes e Belo Horizonte. Priscila possui especialização em gestão da hospitalidade pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, pós-graduação em gestão de negócios, graduação em turismo e engenharia da produção. Atua há 11 anos na atividade hoteleira. Atualmente presta consultoria para padronização de processos operacionais em hotéis. Sejam bem-vindas. Obrigada. Carol e Priscila, começando a nossa conversa falando um pouco do contexto atual. Quais são os principais desafios que podemos esperar para este ano nos setores de gastronomia e hotelaria? Bom dia a todos. Obrigada, Senac, mais uma vez pelo convite. Eu acho que os grandes desafios são realmente adequar os negócios ao que o público quer, né? Porque as pessoas têm cada vez mais acesso às informações, aí na questão da gastronomia, os reality shows, né? E muitas coisas que andam acontecendo até no meio digital, né? No ambiente virtual, fazem com que as pessoas tenham mais conhecimento e busquem novas experiências mesmo, né? As pessoas não querem sair de casa só para ter uma refeição. Então a ideia é ter uma experiência, ter alguma coisa que agregue um pouco mais de valor. Então, na minha opinião, a questão dos empresários é fazer uma reinvenção do negócio, mas sem perder o coração ali, o central mesmo da empresa, e proporcionar a essas pessoas todas essas experiências que não necessariamente gerem um acréscimo ali de valor, né? Porque a gente sabe que a questão financeira também merece ali um destaque, que não adianta querer valorizar demais também esses produtos, né? Então tem que ser bem condizente. Essa análise é importante também, né? Priscila, você poderia complementar aí com a sua área de especialização? Bom dia, obrigada pelo convite. Já na hotelaria, o grande desafio é reconquistar e atrair o consumidor para fazer as compras diretas no hotel. Porque com essa força das tecnologias, das compras online, a gente acabou que o consumidor compra direto nas OTAs, que a gente chama de OTAs, que são as agências online, e perde essa compra direto no hotel. Então, o grande desafio é a rede conquistar e trazer o consumidor para comprar diretamente no hotel. Além disso, são essas acomodações alternativas, que é aquele aplicativo Airbnb, que as pessoas acabam comprando direto, alugando casas, apartamentos nesses aplicativos, que é uma grande concorrência para a hotelaria. Então, o maior desafio da hotelaria hoje é isso, é conquistar o cliente para ele fazer a compra direto no hotel e também se adequar e se inovar em relação a essas questões das acomodações alternativas. Ele acaba tendo outras opções, ele mesmo já percebe ali pelos sites, né, por todas essas alternativas aí, já tem acesso às informações para tomar a decisão de fazer aquela compra, né? Tem um termo muito interessante que, com essa questão das acomodações alternativas, acaba que cada um se sente um mini hoteleiro. Ele se sente um pouco nessa desenvoltura de poder comprar diretamente e tomar a sua decisão de compra. Então, esse é o desafio da rede e da hotelaria, de trazer esse consumidor direto para ela novamente. Excelente. Aproveitando um gancho da sua fala, Carol, em relação a não perder o negócio de vista, a questão da reinvenção dos negócios, que hoje é uma necessidade pelo cenário que a gente está passando, de vários desafios aí. Como que os gestores podem trazer essa reinvenção no negócio, mas justamente, como você falou, sem perder o negócio de vista. E isso tem até muito a ver com o que a Priscila falou também, porque essa questão da informação também deixa que as pessoas sejam ou se achem um pouco chefes, né? Porque acho que às vezes pegar uma receita na internet, ela vai conseguir reproduzir em casa, então ela não vai precisar ir a um restaurante ou uma lanchonete.
Então, o que eu acredito sempre é nessa questão da experiência, que se os gestores investem na formação dos profissionais que fazem parte do grupo dele, do time dele, investir realmente em treinamento, em capacitação, são itens que vão contribuindo para que o cliente tenha uma experiência diferenciada, né, e que consiga valorizar aquilo. Como eu disse anteriormente, não necessariamente tendo um aumento de preço, né, mas tendo essa sensação de que é um trabalho bem feito, é uma coisa diferente e que valeu a pena ele ter saído de casa, chegar àquele local e não necessariamente ele fazer o preparo na casa dele, sabe? Eu acho que isso é bem importante, assim, que as pessoas se dediquem a essa capacitação, a esse treinamento e conheçam bem o seu negócio. Então, o que não é aquela questão do time que está ganhando não se mexe. Eu acho que o time que está ganhando, ele merece sim ser mais valorizado ainda, mais capacitado ainda, e que os pontos fracos que vão existir em qualquer negócio, sempre, eles sejam ponderados, eles sejam considerados, mas que eles tentem, ao final, ali, ser minimizados mesmo, né? Porque a gente sabe que todo mundo aí, às vezes, tem uma dificuldade de estacionamento, determinado estabelecimento, né? Ou ele tem uma área lá aberta muito grande, então em dias de chuva tem um complicador. Então, se o gestor conseguir otimizar isso, é bem interessante. Excelente. Você poderia dar mais algum outro exemplo prático nessa mudança aí, de rota, né, de estratégia dentro dos estabelecimentos, mantendo o negócio, ou às vezes até mudando um pouquinho para se adequar à realidade, para tentar... Uma tendência que está acontecendo muito aqui em BH especificamente, são grandes profissionais que têm restaurantes, vamos dizer assim, ditos como até uma alta gastronomia, né, ou que tem valores, por isso, até um pouco mais elevados, já estão buscando fazer agora uma versão mais, vamos dizer assim, mais boteco do que é. Não é uma versão mais simplória, mas são preparações que são conhecidas do grande público, feitas com esmero, feitas com toda a dedicação desses profissionais, mas tornando isso de uma forma mais acessível, mais abrangente. Lógico que sem esquecer dos restaurantes que eles têm, do público que eles já conquistaram, né? Mas tendo essa mescla já é uma reinvenção, mas que sempre vai manter o estilo, né, daqueles profissionais. Em São Paulo já tem isso há um pouco mais de tempo, né? Então, é legal, assim, tem um exemplo da Roberta Sudbrack, quando ela abriu um bar dela numa esquina, nas portas mesmo para a rua, assim. Então, já foi uma apresentação mesmo de que essa dita alta gastronomia pode e deve ser mais acessível ao público geral. Trazendo um apelo maior, uma atratividade maior. Exatamente, e ao mesmo tempo mostrando para as pessoas que é um prato, vamos dizer assim, um pouco mais simples, né? Mas que todo o cuidado e toda a atenção daquele chefe para aquele preparo estão ali. Estão presentes, então você mantém também a identidade do chefe, a identidade do restaurante dele original presente nisso. Muito interessante. Bem legal. E no caso da hotelaria, Priscila, que mudanças serão positivas para os estabelecimentos neste ano? Olha, as mudanças com que os hotéis estão se sentindo muito com a necessidade de inovar, porque eles perceberam que com essas acomodações alternativas e com esses desafios que tem acontecido desde 2016, os hotéis estão tendo que se reinventar mesmo. Por exemplo, recentemente saiu uma reportagem da necessidade de criar umas luzes diferentes no quarto, porque o cliente está um pouco mais estressado, sabemos disso. O hóspede chega do trabalho, ele quer realmente alguma coisa diferente no hotel para ele poder relaxar. Então, é uma massagem que o hotel vai ter que oferecer, é uma luz que o hotel vai ter que oferecer, é um ambiente agradável, principalmente ambientes comuns. Então, acaba que o quarto vai ser um quarto um pouco menor, mas que as áreas comuns sejam umas áreas atrativas, gostosas, e também por causa da mídia. Todo mundo quer postar onde que tá, quer colocar no Instagram, então isso tudo tem a ver, tá tudo um pouco casadinho. Então é uma reinvenção mesmo. E o hotel não pode ficar para trás em relação à tecnologia. Ele vai ter que acompanhar essa linguagem, ele vai ter que acompanhar essa mudança. E essa geração, ela é muito ligada e ela muda de opinião muito rápido, né? Então o hotel vai ter que se reinventar constantemente. Então, isso é muito positivo, porque a gente não se acomoda, sabe? A gente sai um pouquinho daquele tradicional que chega, faz seu check-in, você vai para o quarto. Agora, é o que a Carol também tem falado muito, a experiência diferenciada. Isso já não é novidade, sabemos disso. Mas, a cada vez, isso vai ficar mais aguçado. A necessidade de uma experiência gostosa, prazerosa. E
E o contato também com, por mais que a gente tenha essa tecnologia, esse contato rápido, ainda é necessário o contato humano. Então, essas mudanças que vão trazer reinvenção, é uma necessidade do hóspede se sentir cada vez mais confortável, poder descansar, e o hotel vai ter que proporcionar isso para ele, de formas diferentes. A reinvenção ela é desafiadora, mas ela acaba trazendo uma série de oportunidades também para os próprios estabelecimentos. Né? E aquela velha coisa que aconteceu com a crise a gente se inventa, né? Inova. Ela te cutuca, sai do lugar. Então isso é muito legal. Eu acho que é muito interessante, tanto para a hotelaria como a gastronomia, essa questão do aconchego. Né? Os lugares já estão procurando essa questão das luzes mais aconchegantes, de mesas em restaurantes de formatos diferentes. Então você tem uma mesa circular, no caso, né, uma mesa redonda ali para poder fazer uma reunião de amigos. Você tem uma mesa menorzinha para um casal que é alguma coisa mais intimista. Então eu acho que até essas questões não só, vamos dizer, intangíveis, né, da experiência, até o tangível tem mudado muito. A gente tem visto a utilização de louças que lembrem mais louças caseiras, né, algumas coisas diferentes, assim, presentes ali isso eu falo por causa da minha disciplina, né, da estética e composição de pratos. Eu acho que quando a gente está pensando nisso, é pensar como um todo mesmo, né? Como você vai compor aquilo. Então, a gente vê mesas que agora são mesas ainda bonitas, mas longe daquela formalidade de 1 milhão de talheres, né? Para mostrar para a pessoa ali que ela vai conseguir se virar bem, né? Dentro daquilo lá, não tem mais aquele monte de taças, porque a gente esbarra também numa outra questão que é a sustentabilidade, né? Que eu tenho que pensar em como isso vai funcionar lá dentro, em quantas pessoas eu vou ter para poder limpar, né? Nos hotéis a gente viu aquela questão das toalhas, né? Que antes todo mundo tinha que trocar toalha todo dia, né? Tava no hotel, queria trocar tudo. Agora isso já não mudou. É mais assim. Né? E as pessoas já estão entendendo isso. Eu acho bem interessante, assim, quando as coisas vão acontecendo e fluindo de um jeito legal. Né? E acontecem de uma forma muito rápida, né? Então as pessoas têm que ficar bem antenadas. Aproveitando agora mais essa sua fala em relação aos aprimoramentos estéticos sem grandes investimentos. O visual ele é essencial, na verdade a qualidade ela é essencial, mas o visual ele também é muito importante. Isso. E ele, como você acabou de apontar, acaba sendo uma tendência para este ano, não é isso? Exatamente. Porque eu brinco, né, durante as aulas, que eu falo que a gente não come só com os olhos, a gente também come com o nariz. Né? Então, essa questão da experiência olfativa, das cozinhas que tem, a gente chama cozinha aquário, né, que pelo menos aquela parte de finalização dos pratos, o cliente consegue ver, consegue participar. Então, chegar aquela coisa aromática à mesa. A questão das louças também, a gente acompanha, que muitos gestores às vezes falam assim, mas eu não tenho condição de comprar uma louça nova, alguma coisa. Busca-se alternativas em locação, né, em antiquários. Então, você consegue dar uma cara diferente sem necessariamente ter um investimento mais alto. No caso de um self-service, né, mudanças, às vezes, simples, de disposição de buffet, já causam um super impacto. Né, de ver a questão das saladas ali, quando a gente observa a questão do círculo cromático, como uma cor vai complementando a outra. Então, realmente, eu acho que é a questão do conhecimento, né, que eu abordei anteriormente aqui, a questão de você ter um treinamento, você ter um aprimoramento, que tendo essas informações, é possível, tanto para o gestor ou para pessoas que façam parte da equipe dele, oferecerem esse tipo de sugestão e ver o que isso pode agregar ali, né, ou de uma melhoria até de um serviço. Porque a gente vê tantas coisas de layout, né? Muitos selfies têm um problema do layout, as pessoas não conseguem, você descobre que a pessoa não está comendo determinada preparação, porque ela já está ficando mais longe, ou o ambiente vai ficando muito quente por causa daquelas mesas mesmo, então a pessoa vai e acaba tomando uma repulsa e tal. Então, eu acho bem interessante que esses testes sejam feitos, né, mas com o conhecimento, com o embasamento, porque não necessariamente tem que se investir muito dinheiro para ter um ganho interessante ali ao final. E são mudanças estratégicas para fidelizar os clientes e trazer novos, né? Porque todo mundo quer novidade. Exatamente. E que você falou, as pessoas postam, né? Estou aqui num ambiente legal, diferente, aconchegante, né? Com o cantinho de casa, né? O sentimento de casa. Falando um pouco em relação à parte profissional, né? Porque as mudanças, você falou um pouco da questão da capacitação, da necessidade de reinvenção também em relação às habilidades, né? Trazendo aqui um pouco o lado da hotelaria, Priscila, quais as expectativas profissionais para o mercado da hotelaria?
Resiliência, resiliência, resiliência. A gente espera cada vez mais um profissional que se adequa a diversas situações e que ele se torne multifuncional. Também não é uma novidade isso. A grande preocupação da hotelaria hoje é a qualificação do profissional e que seja um profissional que se adeque. Que ele não... A gente, infelizmente, tem profissionais limitados, que ele fala, não, eu fui contratado para ser um recepcionista, eu vou ser recepcionista e eu vou ficar como recepcionista. A gente quer mais. A gente quer um profissional resiliente e que ele tenha uma facilidade de locomoção geográfica. Por quê? Trabalhar em hotelaria tem uma grande vantagem. Você consegue galgar. Se você for um bom profissional, você consegue galgar. Só que para galgar, como a rede ela se expande, precisa que aquele profissional vá para outras regiões. Então, caso ele tenha essa facilidade, isso é um ponto positivo. Então, assim, a expectativa é essa, é um profissional com qualidade, claro, que tenha um inglês, que tenha um curso superior e que tenha um perfil, uma técnica, uma habilidade de se adequar a diversas situações. Porque a hotelaria é isso. A gente não tem uma rotina muito certinha. Quando a gente menos espera, acontece uma situação no hotel e aquele colaborador ou aqueles colaboradores precisam se adequar àquela situação. E o hóspede não pode sentir. Né? O hóspede não pode saber. Ou que, se ele sentir que algo está acontecendo, ele sabe que a gente tem o controle. Ele sabe que a gente está dominando a situação. Porque é o que eu digo, problemas vão acontecer. Não tem como a gente fugir deles. Mas o diferencial é como lidar com esses problemas, como se comportar diante desses problemas, né? Então, eu resumo em resiliência. Excelente. E você, Carol, o que você poderia trazer para o mercado aí de gastronomia? Eu acho que é basicamente, né, o que a Priscila falou e... Nessa questão, assim, principalmente dentro da cozinha, é um ambiente quente, é um ambiente estressante, a gente trabalha sob pressão e você trabalha com outras pessoas. Então, na minha opinião, além de toda essa questão de capacitação, treinamento e tal, você tem que ter ali um perfil de trabalho em grupo, né? Porque cozinha é equipe. E aí, é o que eu também falo sempre, que as culpas e os méritos são de todos. Né? Quando você tem uma experiência no restaurante, comer alguma coisa que realmente você não gostou, você fala assim, a comida está ruim. Então, entrou tudo naquele pacote, né? Acaba que, às vezes, até o atendimento que era bom, ele passa a não ser tão bom assim. Então, eu acredito que é isso mesmo, é a pessoa se capacitar, é a pessoa ser treinada, mas, ao mesmo tempo, ter essa facilidade de trabalhar em equipe e lembrar que ela está servindo outras pessoas também. Né? Então, quando alguém chega num restaurante, a gente não sabe o que aconteceu antes. Às vezes teve um trânsito, teve alguma coisa que já estressou, então a pessoa já chega lá meio que armada. Né? Qualquer mínimo problema pode ter uma proporção muito grande. Então, quando o profissional já, não, às vezes mesmo não sabendo da situação, mas ele já vai conseguindo contornar, é bem legal. Tem que ter uma inteligência emocional também, exatamente, né? porque aí você já consegue fazer com que ele esqueça um pouco do que aconteceu e aquela experiência lá dentro flua de um jeito super positivo e aí ele encontrou aconchego na comida, né, numa bebida bem feita, né, e em todo o contexto ali do lugar que ele está. E é interessante que esse profissional se destaca. Ele se destaca, facilmente ele se destaca, né? Porque diante de uma situação, às vezes, tão atípica ou, como a Carol disse, uma chateação, um problema que teve com o cliente, e aquele profissional, aquele funcionário, aquele colaborador, ele consegue fazer aquela situação mudar de alguma forma. Então, ele se destaca facilmente. E é isso que a gente quer. Inclusive a liderança, né? Para ter a capacidade de passar essa tranquilidade para a equipe, né? Para a equipe continuar ali mesmo diante da tensão, trabalhando, né, de forma tranquila. Queria trazer um dado de uma pesquisa americana com algumas tendências nos restaurantes americanos para 2018. Queria até trazer algumas dessas tendências para ver como que elas se aplicam ao Brasil ou se não se aplicam, como que seria o cenário brasileiro, né? Novos cortes de carne, condimentos caseiros, opções étnicas de café da manhã e comidas infantis saudáveis. Eles apontam essas, entre outras, tendências para 2018. Olha, eu acho que elas são, sim, guardadas as devidas proporções, né, de Estados Unidos e Brasil, mas elas são coisas que estão presentes, sim. Aqui, a respeito dos cortes de carne, a gente vê muitos dos ditos cortes de segunda, que não são de segunda, né, jamais foram, mas aparecendo aí com uma
visibilidade muito maior, esses chefes, né, como eu citei anteriormente, trabalhando com isso para dar uma valorização nesse produto, né, coisas que antes a gente tinha uma papada de porco, bochecha de porco, maçã de peito, que eram coisas assim, que as pessoas falavam, não quero, não gosto, às vezes por mera falta de conhecimento. E na hora que a gente vê isso sendo preparado de uma forma diferente, consegue sim ter um impulsionamento legal, né? As questões aí das comidas infantis, também nós já estamos vendo que está aparecendo muita opção no mercado, até de itens congelados, que a gente pensava só dos fits, né? Antes que era só para os adultos, agora já tem isso para criança. Outro mercado que está crescendo muito é o mercado pet. Por incrível que pareça, já tem pessoas que estão se especializando em gastronomia para os bichinhos de estimação. E aí não só para cães e gatos, porque a gente sabe que tem pessoas que têm outros bichinhos em casa, né? Então, já tem alguns se especializando nisso. Eu já vi empresas trabalhando em comidas congeladas para cachorro, porque tem gente que não está querendo alimentar com a ração por diversos motivos. Então, se eu sigo, vamos dizer, essa dieta fit, meu cachorro também vai seguir. Então, são coisas que realmente estão aparecendo. E são nichos específicos que cabe aí a cada gestor, a cada profissional, conhecer e dominar esse nicho, né, em termos de conhecimento mesmo, na técnico, e se dedicar a ele, né? Porque eu acredito sim que tem mercado para isso, tem potencial, e essas pessoas, quando buscam coisas muito específicas, elas já estão dispostas a pagar por isso. Só que você tem que oferecer realmente um serviço que seja à altura, né? E que consiga ter uma qualidade superior. Excelente, muito interessante. Bem, o nosso tempo está se encerrando. Vocês gostariam de complementar com mais alguma dica, mais alguma informação que a gente não tenha abordado na nossa conversa? Sucesso, a carreira hoteleira, gastronômica, ela está forte e certamente a tendência é só essa, é só crescer. E sucesso para todo mundo. Obrigada, Senac, mais uma vez. Obrigada, Priscila. Obrigada, Carol. Obrigada, gente. Obrigada a todos pela participação. Acompanhe os destaques dessa série de webinars nas redes sociais do Senac. O link da gravação também será encaminhado aos inscritos por e-mail. Obrigada e até a próxima.